Bem-vindos. Hoje, olha, vamos explorar um tema quente no setor portuário brasileiro. As novas regras para o leilão do terminal STS-10 lá no Porto de Santos. A nossa análise vem de uma reportagem do Brasil Journal sobre esse que é tipo o maior leilão da história portuária do país. O ponto central da controvérsia, né? São umas restrições que a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, colocou e que parecem limitar assim bastante quem pode competir. Isso num projeto gigante que promete aumentar a capacidade do Porto de Santos em 50%. São mais 3,5 milhões de teus por ano. É muita coisa. Antes de mergulhar nas regras em si, por que esse porto e especificamente esse leilão do STS-10 são tão estratégicos? Bem, o Porto de Santos é a nossa principal porta, né, para entrada e saída de mercadorias do Brasil. Super vital para a economia. E o STS-10, esse terminal, ele é aguardado, olha, há mais de uma década. Já parou várias vezes, por N motivos, sabe? Pressão política, entraves. Então, assim, a expectativa era enorme, que quando retomasse, a competição ia ser, tipo, acirrada mesmo. Pelo menos até surgirem essas novas condições agora. Entendi. E que condições são essas, afinal? A reportagem fala num sistema de duas fases que saiu no fim de maio, né? Exato. Na primeira fase, as empresas que já operam lá no Porto de Santos ficam de fora. Isso. Isso pega gigantes tipo MSC, Maersk, CMA, CGM, que aliás acabou de comprar Santos Brasil, Isso. né? E a DPW. Exatamente. E juntas, essas empresas hoje dominam quase metade do mercado ali. É muita coisa. E o jeito que foi feito torna quase impossível para elas participarem, é isso? Segunda fase. E essa segunda fase só aconteceria se a primeira ficasse deserta, sem interessados. Algo que o pessoal do setor, segundo a reportagem, acha bem improvável de acontecer. Hum. E mesmo que, por um milagre, elas entrassem nessa segunda fase e vencessem, ainda teriam que vender os terminais que já têm lá no porto. É, assim, uma barreira bem considerável. Nossa! E tem mais coisa, certo? Ouvi falar de uma exigência de experiência prévia. Sim, tem isso também. Precisa comprovar que já operou um terminal de pelo menos 100 mil teus. Pode até parecer pouco, né? Comparado com o tamanho do STS-10, que é gigantesco. Mas na prática, o que acontece? Isso acaba excluindo investidores que são puramente financeiros, tipo fundos de infraestrutura. Eles têm o capital, muito capital, mas não têm essa experiência operacional direta que a regra exige agora. Entendi. Então, peraí. Com essas duas barreiras, quem já está lá não entra na primeira fase e precisa ter essa experiência mínima. Quem é que sobra para competir afinal? O universo fica pequeno. Fica bem restrito, sim. Pelo que as fontes do setor disseram para o Brasil Journal, né, mencionam a JBS porque eles têm um terminal lá em Itajaí, Santa Catarina, com capacidade um pouquinho acima desses 100 mil teus. E falam da ICTSI, uma empresa filipina que opera em Pernambuco. Abre também espaço para alguns operadores estrangeiros, talvez formando um consórcio, né? Mas a reportagem levanta a pulga atrás da orelha. Será que essas regras foram meio que desenhadas para favorecer alguém específico? Fica a dúvida no ar. Imagino. E claro, com regras assim, as reações devem ter sido fortes, né? O que a análise diz sobre como o setor recebeu isso? Olha, a palavra usada na reportagem é revoltado. O setor está revoltado. O governo de São Paulo, por exemplo, mandou um ofício direto para o Ministério de Portos e Aeroportos, criticando assim duramente as restrições, pedindo condições irrestritas, amplas e isonômicas, quer dizer, competição aberta, né? Claro. Argumentam que esse modelo atual esvazia a ampla competição e que isso pode levar a um serviço menos eficiente e mais custoso lá na frente. E o curioso é que, segundo o ofício, a própria ANTAQ teria chegado a apresentar uma alternativa menos restritiva internamente. Isso é interessante. Nossa, isso é um ponto importante. E as implicações econômicas, logísticas disso tudo? Menos gente competindo geralmente significa preços maiores, menos eficiência, né? Exatamente. Um ponto-chave que o artigo levanta é o impacto na outorga, que é aquele valor que o vencedor paga para o governo, né, pelo direito de explorar o terminal.
Um executivo que foi entrevistado disse que um leilão aberto sem essas amarras ia gerar uma competição muito feroz, o que seria ótimo para a arrecadação do governo. Faz sentido. E mais, uma outorga alta funciona como um incentivo, né? Quem paga muito vai querer fazer o terminal ser o mais eficiente possível para recuperar o investimento rápido. Isso poderia gerar o que ele chamou de choque de preço e de eficiência, bom para todo mundo na cadeia logística. Com menos competição, esse incentivo diminui, né? E as associações do setor se manifestaram? Sim, a Associação de Terminais Portuários Privados, a ATP também. O presidente deles, Murilo Barbosa, que é citado na fonte, acha essa regra das duas fases totalmente inédita e sem sentido. Ele defende que, olha, a preocupação com concentração de mercado é válida sim, mas isso é coisa para o CAD, o nosso órgão antitrust, analisar depois do leilão, não para impedir a participação já na largada. Entendo o ponto. A reportagem aponta mais alguma coisa estranha, assim, na tramitação disso no governo? Aponta sim. Menciona uma certa rapidez com que o Ministério mandou essa proposta da ANTAC para o TCU, para o Tribunal de Contas da União. E também umas declarações do ministro que, para alguns, pareceram meio que delegar a decisão final sobre as regras de competição para a ANTAC e para o TCU. Isso foi interpretado, segundo o artigo, como uma omissão do governo em definir claramente as regras do jogo. Entendi. Então, para resumir o cenário, temos um leilão que é crucial para a infraestrutura do Brasil, mas que está no meio de uma polêmica danada. Tudo por causa de regras que limitam quem pode competir, barrando grandes operadores globais e investidores financeiros. Isso levanta muitas dúvidas, né? Sobre a justiça do processo, sobre o impacto nos custos de logística, na eficiência do porto e até na grana que o governo vai receber. Agora o processo segue para o TCU analisar. A expectativa é ter o edital em setembro e o leilão mesmo em dezembro. Vamos ver. Pois é, e fica uma reflexão, né? Olhando para tudo isso que a análise trouxe, além desse caso específico do STS-10, o que esse episódio todo nos diz sobre aquele equilíbrio delicado, sabe? Entre regular um setor, deixar a concorrência de mercado funcionar e planejar a infraestrutura estratégica do país a longo prazo. Fica a pergunta, como a gente garante que as regras do jogo realmente tragam o maior benefício para o Brasil, em termos de eficiência, de investimento, sem criar essas barreiras que parecem um pouco artificiais, né? É algo